Boa noite, bom dia não, boa noite, desculpe, eu errei, boa noite, o pessoal do Isolada 2, Isolada 1, todo confuso hoje, do grupo G8, né? Boa noite, porque a gente grava pelo dia, eu troquei, do grupo G8. Vamos dar continuidade ao término dessa isolada com os cálculos estequiométricos. Vou trazer uma outra maneira de resolver cálculos estequiométricos, com alguns exercícios resolvidos, para na próxima semana a gente só fazer resolução de questões, que seria a última aula sobre estequiometria. E aí eu comentei todos os assuntos do primeiro ano com vocês, ok? Hoje é segunda-feira, 19 de outubro de 2020. Temos aula até o dia 26 de outubro de 2020. O slide vão ser 3 sessões de vídeos de 15 minutos hoje. Na próxima semana não vai ter tempo porque eu vou resolvendo questões, tá certo? Eu vou fazer blocos de 3 ou 4 questões por bloco. 3 blocos de 3 ou 3 de 4. Tudo bem? Esse material eu já passei para vocês em PDF. E uma outra coisa, a gente está disponível com vocês até as 8h30, pelo grupo Isoladas. E depois, a qualquer momento, como eu sempre digo, pelo celular 988-55.000. Ok? Bom dia, boa noite a todos e vamos começar. Hoje não acerto. Coeficiente e as quantidades de substâncias em mol onde eu parei. Repare, 1 mol de nitrogênio reage ou combina-se com 3 mol de hidrogênio, formando 2 mol de amônia. NH3 é amônia, NH4 mais é amônio. Eu estou me referindo à substância amônia, ao gás amônio. Bom, uma coisa que a gente tem que entender sobre gases, que a gente já comentou, é que nessa reação há uma contração de volume. Mantendo as mesmas condições de pressão e temperatura, você tem um volume menor no produto do que no reagente. Houve uma contração de volume. Ou seja, no aspecto da física, houve um trabalho negativo. O trabalho de expansão é quando você tem aumento de volume. Houve um trabalho de contração de volume. Ok? Tudo bem? Bom, nas mesmas condições de temperatura e pressão, se você tem 1 mol de gás de nitrogênio, suponha que está na CNTP. 1 mol equivale a um volume de 22,4 litros. Então, cada 22,4 litros de gás de hidrogênio combina-se com 3 vezes 22,4 litros de gás de hidrogênio e forma 2 vezes 22,4 litros de gás amônia. Então, mantendo as mesmas condições de temperatura e pressão, que não significa dizer que obrigatoriamente tem que ser CNTP, qualquer condição, contanto que seja a mesma pressão e a mesma temperatura, o volume é proporcional ao seu número de mols. Ok? Na CAPT, cada mol aproximadamente são 25 litros. Né? Então ele está colocando 1 mol de molécula de N2, combina-se com 3 mols de molécula de H2 e forma 2 mols de molécula de amônia. 1 mol de molécula de qualquer espécie é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, 1 vez 6 vezes 10 a 23, combina-se com 3 vezes 6 vezes 10 a 23 e forma 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Ou seja, o número de átomos permanece o mesmo, mas a arrumação é que está mudando. Porque se perguntar quantos átomos tem 1 mol de nitrogênio, não são 6 vezes 10 a 23, é 2 vezes 6, porque o nitrogênio tem 2 átomos por molécula. No caso do hidrogênio também, mas no caso da amônia são 4 átomos por molécula. Então é 2 vezes 4 que dá 8. Tudo bem? Bom, essa conclusão de grande importância mostra que os coeficientes de cada substância numa equação balanceada correspondem aos números de mol de cada um dos participantes. Ou seja, sempre que falar em estequiometria, você relaciona com mols. Falou em estequiometria, você relaciona com mols. Ok? Então vamos lá. Agora, mol pode significar o quê? Mol pode significar massa. No caso do N2, a massa molar de 1 mol de N2 são 28 gramas, porque cada nitrogênio é 14. Então, 1 mol de N2 equivale a 28 gramas de N2. Mol pode relacionar volume na CNTP. 1 mol, 22,4 litros, como eu disse. Mol pode representar o número de moléculas. 1 mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas daquela espécie. E pode representar átomos, porque você vai até a origem da estrutura. No caso da água, 1 mol de água são 3 átomos, então é 3 vezes a constante de Avogadro para átomos. Posso trabalhar com átomos, com íon, com molécula. A escolha é sua, ou do vestibular quando perguntar a vocês. Tudo bem?
A quantidade de matéria de mol pode ser expressa em outras grandezas, tais como massa em grama, volume de gases e ainda número de moléculas. Observe o detalhe, volume de gases. Você só pode trabalhar com volume se a substância é gasosa barra vapor. Porque se a substância não é gás, não pode. Vou dar um exemplo que caiu muito na prova do Enem, o pessoal erra. O Enem pergunta lá quanto de energia vai ser produzido na queima de 50 litros de etanol, que é um combustível que o país usa, que vem da cana-de-açúcar. Mas etanol é líquido. Você não pode pegar os 50 litros de etanol. Você é obrigado a pegar esse volume, ele vai dar densidade na questão, aplicar esse volume na densidade e achar a massa de etanol. Aí você faz os cálculos por massa, que massa você transforma em mol. Observe esse detalhe que é de extrema importância. Eu só posso trabalhar com volume se a substância é gasosa. Ah, eu não entendo nada de química. Ele botou lá X líquido, X sólido. Mesmo que ele dê volume, você não pode. Você tem que aplicar a densidade para achar a massa. Mas se ele diz que X é gasoso ou X é vapor, aí você trabalha com volume direto. Tudo bem? Então vamos lá. Conhecendo as massas atômicas do nitrogênio, por exemplo, 14, do hidrogênio 1, pode-se interpretar a equação de formação da amônia, ou síntese da amônia, como a gente diz. E aí, aproveitando o primeiro ano, é uma síntese total, porque partir de substância simples para uma substância composta. Síntese parcial é quando você tem no reagente alguma substância composta. Como aí não tem, aí é uma síntese total da amônia. Muito usada essa equação nos vestibulares, muito. E Enem e tradicionais. E algumas vezes os vestibulares. Inclusive, a Enem não traz o balanceamento. Então, a primeira coisa que tem que olhar é se a equação está corretamente balanceada. Se a equação está corretamente balanceada, você começa o cálculo. Qualquer vestibular. Se a equação não está balanceada, esse cálculo já está errado. Ok? Primeiro ponto que você olha é a equação química corretamente balanceada. Tudo bem? Então, vamos lá. Conhecendo as massas, sim. Aí eu tenho em termos de molécula, a gente já tinha comentado que o mol de N2 equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas de N2. Se pedisse átomos, seria o dobro. Que 3 mols de moléculas de hidrogênio equivale a 3 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio. Se pedisse átomos, seria 6 vezes, porque cada molécula de hidrogênio tem 2. 2 mols de amônia, NH3, equivale a 2 vezes molécula a constante de Avogadro. Se perguntasse em átomo, ali tem 4 vezes 2, seria 8 vezes. Ok? Número de mol, 1, 3 e 2. Massa de 1 mol de nitrogênio, 28. Massa de 3 mols de hidrogênio, 6, porque cada mol é 2. Massa de 2 mols de amônia, 34, porque cada mol é 17. Se ele perguntar volume, já que tudo é gás, na CNTP, 22,4 litros para 1 mol, 3 mols, 67,2, 2 mols, 44,12. Se fosse CAPT, CAPT são 25 litros para cada mol. Então seria 25, 75 e 50. Ok? Qualquer outra condição que ele der, você faz a proporção em mols. E essa equação, como eu tinha dito, ela representa, na verdade, o processo de contração de volume. Ok? Contração de volume. Bom, então vamos lá. O que foi demonstrado para essa reação formada da amônia, formação da amônia, é válido para qualquer reação química, o que permite prever a quantidade de reagentes e produtos envolvidos na reação. Veja um exemplo, em outros exemplos, como são feitas as equações. Vamos lá para o primeiro exemplo. Calcular o número de mols de amônia, que é o número de mols de amônia, na reação de 5 mols de gás nitrogênio com a quantidade suficiente de gás hidrogênio. Repare, ele quer saber a quantidade de mols de amônia. Ele diz que reagiu 5 mols de nitrogênio. Pega a equação, 1 mol forma 2. Esse aqui tem 5, vai formar 10. Primeiro modelo em termos de mols. Determinar agora não é mol, massa. A massa de amônia produzida na reação com 5 mols de nitrogênio. 1 mol de nitrogênio está para 2 mols de amônia. 1 mol de nitrogênio está para 5 vezes a massa da amônia, que pesa 17. Está para 2 vezes
amônia que pesa 17. Então, 5 vezes 34 vai dar 170 gramas de amônia produzida. Repare que ele deu uma mol e achei massa. Posso fazer isso? Posso. Posso trabalhar massa com mols, massa com volume, volume com volume, porque o que está como pano de fundo é a estequiometria em termos de mol. Se você respeita a estequiometria em termos de mol, você pode fazer qualquer relação substituindo a ideia de mol. Um mol equivale a quanto em massa de nitrogênio? 14 ou 28. Um mol equivale a que volume na CNTP? 22,4. Um mol equivale a que volume na CAPT? 25 litros. Um mol equivale a quantas mol é de nitrogênio? 6 vezes 10 elevado a 23. Então eu posso substituir, desde que eu não perca de vista, a ideia de mol e a proporcionalidade da estequiometria da reação. Isso aqui é fundamental. Calcular a massa de amônia, NH3, na reação de 140 gramas de nitrogênio. Ele deu massa. Com quantidade suficiente de gás hidrogênio. A massa da amônia é 17, do nitrogênio é 28, massa molar. É para que é gramas por mol. Se você vai perguntar a massa molecular, seria 28U, seria 17U, unidade de referência. Como ele falou, molar é gramas por mol, é de 1 mol. Então vamos lá. 1 mol de nitrogênio está para 2 mols de amônia. 1 mol de nitrogênio pesa 28 gramas. Está para 2 vezes 17, que é 34. Assim como 140 está para X. Faz essa conta, dá 170 gramas de amônia. Ok? Dúvida? Vou parar aqui e a gente continua no próximo material.